Bom, graças a Deus. Vamos aqui ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 26, segundo dia do seminário Cura da Alma. Nós vimos no primeiro dia que muitas das nossas deficiências psicológicas, muitas das doenças que a nossa alma ela manifesta, não é a própria alma quem está doente, ela está dando um sinal, e esse sinal é de que pode ser que o nosso corpo esteja sofrendo. Se nós não cuidarmos muito bem da nossa vida corpórea, vida corporal, isso vai refletir na nossa vida psicológica. E nós vimos que se a gente mudar alguns hábitos alimentares, comportamentais, algumas preferências, isso no automático já vai aliviar a nossa alma e você vai ser curado. Basta transformar, mudar alguns pensamentos, fazer mudanças mesmo. E essas mudanças dizem respeito à vida aqui na terra, vida comum, vida do corpo. Agora, nós lemos também que nós somos tricotômicos, isto é, corpo, alma e espírito. E por que nós começamos falando do corpo e não diretamente da alma? Para obedecer a ordem do livro de Gênesis. A Bíblia diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Primeiro formou o corpo, soprou em suas narinas, soprou o espírito, tá bem? E quando o espírito entrou no homem, ele foi feito alma vivente. Então nós estamos seguindo esta ordem: primeiro o corpo, hoje o espírito, e nos próximos 2 dias nós estaremos falando sobre a alma. 2 dias para falarmos sobre a alma, 1 dia para falar sobre o espírito. Quando a gente vem aqui para Mateus capítulo de número 26, lemos Jesus no Getsemane, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então, nem 1 hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Até aqui. Irmãos e irmãs, existe uma pergunta entre os estudiosos da palavra de Deus: se alma e espírito refere-se ao mesmo fenômeno, à mesma entidade. O que é entidade? É o ser que habita em mim. Será que a minha alma e o meu espírito é o mesmo fenômeno? Ou será que existe uma alma e um espírito do Rogério e no Rogério? Os estudiosos bíblicos, eles falam para nós que o Novo Testamento ensina que existe a diferença entre o corpo, a parte material, a alma e o espírito, que é imaterial, sendo que o corpo ele é utilizado para que eu possa viver e me comunicar com o mundo exterior, o mundo físico, o mundo da matéria. O espírito, ele foi criado por Deus para poder me dar noção da eternidade, noção e inteligência da vida espiritual, e me manter vivo em contato com Deus. O espírito é naturalmente voltado para as coisas espirituais. E a alma, Deus criou a alma para que ela possa me dar consciência de quem eu sou, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas preferências, dos meus valores. A alma é a sede dos seus sentimentos,
dos seus pensamentos e também da sua inteligência. Veja que o texto que nós lemos aqui, Jesus faz diferença entre alma e espírito. Jesus fala, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E depois ele encontra os discípulos e ele diz aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus faz diferença entre alma, espírito e carne, corpo. Jesus também ensina a tricotomia. Você é uma realidade tricotômica: espírito, alma e corpo, cada um na sua funcionalidade. O tema do nosso seminário é cura da alma, mas não tem como nós curarmos a alma se nós não cuidarmos do nosso corpo, e também não há como cuidarmos da nossa saúde da alma se não cuidarmos da saúde do nosso espírito. E o que Jesus nos surpreende é dizer o seguinte: o espírito está pronto. Se você acessar aí a apostila, tópico de número 2, a origem do nosso espírito, você vai ler: os materialistas não acreditam que os homens possuam espírito autônomo que habite o corpo. Ensinam que a vida humana se restringe à materialidade do corpo, com o seu sistema nervoso e o organismo biológico. Quando os impulsos vitais cessam, a consciência se apaga e não resta alternativa senão enterrar o cadáver, enquanto os vivos continuam a lutar para não morrer. Os materialistas são aquelas pessoas que não acreditam que você foi criado por Deus. São materialistas. Dizem que você é apenas um complexo químico, biológico e orgânico, que a única vida que você tem é essa da consciência. Enquanto os sinais vitais estão dando sinais que você está bem, você está por aqui. Mas quando aquele fiozinho de prata é cortado, quando aquele barulhinho do tu, 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 tu cessa e vira um tu, você já não está mais por aqui. A sua vida, de acordo com os materialistas, se restringe ao nascimento e morte. Não estava em lugar nenhum antes de nascer e também não estará em lugar nenhum depois que morrer. Aí você vai dizer para ele: mas eu creio que eu tenho vida eterna. Eu creio que quando eu partir, eu vou para o paraíso ao lado de Jesus. Ele vai dizer para você: a fé é boa, psicologicamente boa, mas ela só tem virtude psicológica, não é uma realidade. Não há comprovação de que você tenha um espírito morando dentro do teu corpo. Aí você vai perguntar para o materialista: mas o que é o meu espírito então? Ele vai dizer: é uma lenda inventada pelas religiões, pelos pastores, pelos sacerdotes, mas não é verdade. Por isso, nós não podemos nos amparar nos materialistas. Você é cristão, você é crente, você deve se amparar nas Escrituras. Glória a Deus. As Escrituras ensinam outra realidade aos homens. Deus soprou o Espírito para dentro do corpo humano pelas narinas de Adão e nos tornamos almas viventes. É fundamental para a saúde da alma que se estabeleça a distinção entre corpo e espírito. Corpo e alma, espírito e alma são realidades distintas, meus irmãos. São três realidades em uma só: uma para o corpo, outra para a alma e outra para o espírito. O corpo, ele veio do pó da terra e ele recebe da alma os impulsos de vida. A alma recebe do espírito o fôlego de vida, e o espírito recebe a vida de Deus. Um está ligado ao outro, mantendo a unidade com a fonte, Deus. Você vai fazer esse tipo de ligação. O corpo estava no pó da terra, Deus estava na eternidade. Deus do pulmão dele, Deus do seu interior, Deus do seu fôlego, aproximou-se do nariz de Adão e soprou. Quando Deus soprou, soprou o espírito, porque a palavra soprar
na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, foi escrita em hebraico, outro idioma, também não é o português. E no hebraico é Ruá. Ruá. O que é o Ruá? Ruá é o Espírito, é o sopro, é o fôlego. Lembra o vento. Lembra o vento. Então Deus soprou Espírito para dentro de Adão pelo nariz. E aí a Bíblia diz que o Espírito se transformou em alma. A alma que dá vida ao corpo é a alma que deixa teu corpo vivo, como diz as Escrituras Sagradas. A alma está nele, está vivo. A alma não está nele, está morto. A alma dá vida ao corpo. E o Espírito? O Espírito dá vida para a alma. E quem dá vida para o Espírito? Deus. Deus dá vida para o Espírito dá vida para a alma, e a alma dá vida para o corpo. Glorifique a Deus. Deus fez uma criação perfeita. O espírito humano veio diretamente do fôlego de Deus, portanto, está em harmonia perfeita com o mundo espiritual, que só pode ser percebido espiritualmente. Deus já soprou o espírito inteligente dentro da gente. E esse Espírito, ele nos dá certeza de que nós temos comunhão com Deus, de que Deus existe, de que Deus ele age, de que Deus ele ama. É o Espírito quem diz: pode buscar a Deus, Ele te conhece. Ele não soprou e abandonou, Ele soprou e cuida. O Espírito me dá certeza da existência de Deus. Agora, tem um ser no mundo espiritual que atua para matar o teu espírito, enfraquecer o teu espírito, acabar com a tua vida espiritual. Este ser as Escrituras chamam de diabo. O diabo atua no mundo espiritual com maior facilidade do que no mundo físico, e ele tira proveito da natureza demoníaca dele para encetar doença severa aos espíritos dos homens. Veja só, você tem uma vida espiritual, você tem um espírito, foi soprado por Deus, é para que você tenha uma vida espiritual saudável. Deus quer que o teu corpo tenha saúde, mas Deus também quer que a tua vida espiritual seja uma vida saudável, porque se a tua vida espiritual for saudável, a saúde que está no espírito vai para a alma, e a saúde que está na alma vai para o corpo. E você tendo um espírito saudável, a alma saudável e um corpo saudável, quem é que vai te superar? Quem vai roubar a tua alegria? Quem vai roubar a tua certeza de vida eterna? Então o diabo sabe que para acabar com a tua alegria, ele precisa atacar o teu espírito. Quando ele vem para o mundo material, preste bem atenção, quando o diabo vem para o mundo material, ele é fraco. No mundo material, no mundo dos homens, o diabo é fraco. A Bíblia diz que a terra Deus deu para os filhos dos homens. Quando Deus chamou Adão, deu para ele a terra e disse: pisa sobre a terra, governe sobre ela, governe sobre os peixes do mar, as aves dos céus, coma de todos os frutos que estiveram na terra, porque a terra Deus entregou para os homens. Quando o diabo vem para o mundo dos homens, ele fica fraco, e para que ele possa atuar, ele tem que atacar a nossa fortaleza espiritual. Ele precisa encontrar um meio de entrar no nosso mundo. Ele não pode entrar diretamente, porque ele também é espírito. Pode perceber que todas as vezes que ele entrou em cena no Novo Testamento, ele teve que entrar levinho, devagar, quase que pedindo licença. Ele não pode atuar livremente do jeito que ele bem entende, como ele faz no mundo espiritual. No mundo espiritual ele tem força, porque lá é o mundo dos anjos, é o mundo dos espíritos, mas no mundo dos homens ele não tem força. Para que ele tenha força, ele tem que batalhar contra o teu espírito. Só que o teu espírito recebe essa palavra agora. O teu espírito, palavras de Jesus, está pronto. O espírito humano está pronto para a batalha.
Não estou falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é outra realidade. Eu estou falando do teu Espírito, que está em você. Palavras de Jesus: vigia e ora, porque o Espírito está pronto. Quando vem o tentador, quando o diabo se aproxima, ele é mais fraco do que o teu Espírito. O diabo é mais fraco do que você no mundo dos homens. Só que você não sabe disso. As pessoas não sabem disso. E por que não sabem? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 4, ele disse: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. O diabo, cegando o entendimento das pessoas, não deixa que elas percebam que, se elas resistirem, se elas tiverem uma saúde espiritual, ele não pode fazer nada. O apóstolo João escreveu 3 cartas, e numa delas ele escreveu o seguinte: jovens, não falou para nós, sabe, candidatos a anciãos, não falou para nós, sabe, que já somos categóricos na nossa fé. Ele falou para os jovens que estão começando. Disse o seguinte: jovens, vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. O mesmo apóstolo João falou o seguinte: se você guarda a palavra de Deus, o maligno não lhe toca. Jesus disse: o teu espírito está pronto. Deus criou a armadura para a tua alma. A armadura chama-se Espírito. Para que ele possa atuar, ele precisa debilitar o teu espírito, enfraquecer o teu espírito, atacar o seu espírito. Se ele te atacar no espírito e ele conseguir minar as tuas energias, é onde ele começa a penetrar na tua alma, na tua consciência, começa a penetrar nos seus sentimentos. Mas antes ele tem que debilitar o teu espírito. Eu escrevi aí na apostila, tá bem? Que o diabo ele atua no mundo espiritual com maior facilidade do que no mundo físico, e tira proveito da natureza demoníaca para incitar doenças severas ao espírito dos homens, começando pela cegueira para as coisas espirituais, agindo como o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Mas não devemos imaginar que o diabo tenha maior força do que o espírito humano, soprado diretamente por Deus nos homens. Na verdade, o espírito é uma fortaleza, dotado de faculdades e virtudes poderosas suficientes para manter o demônio do lado de fora. E isso eu estou falando de todo mundo, inclusive das pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Você pensa que é fácil para um demônio chegar e entrar numa pessoa? Não é, porque Deus criou o Espírito na pessoa para que o Espírito ofereça resistência ao diabo. Para que o demônio entre, é necessário que ele vença o Espírito. Nós temos condições de manter o diabo do lado de fora. Amém? Eu vou falar de algumas faculdades do Espírito. Algumas são as faculdades do corpo, outras são as faculdades do Espírito. Primeira faculdade, faculdade de discernimento, que é uma habilidade espiritual que nos permite perceber a presença da maldade nas pessoas que nos cercam e nos alerta sobre as intenções de engano e sedução nas palavras delas. As religiões costumam tratar essa presença com o nome de energia negativa, como uma sombra se projetasse sobre essas pessoas, tornando o ambiente ruim e propício para o mal. O teu espírito tem uma faculdade, uma habilidade, uma virtude chamada faculdade de discernimento natural. Se aproxima uma pessoa com más intenções de você, se aproxima uma pessoa com palavras maliciosas perto de você, palavras sedutoras e enganadoras. O próprio espírito humano que está em você já te dá um toque na tua consciência. Fique esperto, porque isso aí tem alguma coisa errada com isso daí. Você sente uma espécie de energia negativa, sabe, negativismo.
É o teu espírito te alertando pela faculdade do discernimento. Toma cuidado. E isso não é só para quem já é adulto, não. Isso começa quando você é criança. O próprio espírito já vai se armando, ajudando as crianças a se defender de pessoas com intenções ruins. Sabe quando aquela criança de colo, ela não vai com a outra pessoa, ela não quer ficar com aquela outra pessoa, ela se esconde e se agarra na sua saia, quer ficar junto com você, porque ela confia em você, que é pai, mãe, é conhecido. Alguém que costuma praticar uma maldade, o próprio espírito da criança já alerta ela, e ela começa a chorar, fazer birra, fica com medo. Deus programou o espírito direitinho, meus irmãos, certinho. E isso só vai evoluindo, só vai crescendo, amadurecendo. Quando se torna adolescente, sabe aquilo que a gente chama de malícia? Malícia, você acha que a malícia ela é positiva ou ela é negativa? Deixa eu dizer para vocês, a malícia ela é positiva. O fato de você ter malícia é bom para você. Não ser malicioso, mas ter malícia, porque a malícia ela vai ajudar você a identificar o malicioso. É lógico, se a pessoa também der lugar para a sua malícia, ela vai ser maliciosa. Mas se você usar a malícia como ela foi projetada para ser, para um escudo protetor, imediatamente você já vai discernir: por aqui eu não vou, com essa pessoa eu não converso, naquele lugar de jeito nenhum, porque é uma forma de Deus preservar você de cair em tentações. Eu não concordo muito com a palestra do pastor, então você concorde com Jesus, seja simples como as pombas, mas seja prudente como as... Como que eu vou ser prudente? Só se eu tiver a prudência da serpente. Mas da serpente não tem outro animal para ele me comparar, não. Jesus falou, não tem que ser mais prudente do que a serpente. É o que a gente costuma chamar de malícia, aquele traquejo. E isso só vai evoluindo. Tecnicamente ou teologicamente, isso é chamado de espírito de discernimento. Discernimento. Outra faculdade que o espírito humano tem, a faculdade da perspicácia, que é uma habilidade para investigar as fontes das verdades que nos chegam constantemente. Ela nos fortalece para persistir na busca do bem, sem nos contentar com meias verdades ou superficialidades da mentira. O que é a faculdade da perspicácia? Alguém chega em você e dá um 7-1 em você, conta uma lenda, conta uma história, quer pegar um dinheiro emprestado, sabe? Quer pegar uma carona com você, quer dormir mais de 3 dias na sua casa, né? Um visitante distante, e aí prega uma peça em você. O espírito, o teu, ele já fala o seguinte: olha, levanta as antenas, faz uma investigação, coloca um pé para trás, faz 1000 perguntas para essa pessoa. De onde veio, por que está por aqui, fazendo o quê? Mas será que isso é coisa de crente? Mas é coisa de crente, lógico. A Bíblia diz que estava tendo um culto abençoado no céu, com Pentecoste, com a presença de Deus, cheio de anjos de Deus lá, os filhos de Deus. E quem que aparece para o culto? Satã. E está passando despercebido, está de boa participando do culto. Aí Deus, pela faculdade da perspicácia, pergunta: de onde viestes, Satanás? Aí ele tem que entregar o ouro: vim de rodear a terra e passear por ela. Deus continua na sua perspicácia e pergunta: viste tu meu servo Jó? Faz ali um relato sobre o servo Jó. Aí o maligno que estava presente no culto, não para adorar a Deus, mas para provocar a ira de Deus, falou: mas Senhor, não é por causa que o Senhor fica cercando ele, bajulando Jó, cercando ele de bens? Veja só que a perspicácia é necessário. Como você faz isso? Investigando. Seja educado, seja cortês, mas toma cuidado com os enganadores.
Não tenha medo de fazer perguntas para aquele que quer vender um produto para você, vender uma imagem para você, vender uma filosofia para você, vender um produto para você. Não tenha medo de fazer as perguntas, porque depois você fica chorando as mágoas e vai cair numa tristeza profunda, querendo bater a cabeça na parede, porque foi enganado de novo. E alguém tirando sarro fala: quando é que você vai aprender? Deus preparou o teu espírito para você não ser enganado. Existe outra faculdade, que é a faculdade do juízo, que é uma habilidade de separar e distribuir as verdades e mentiras de maneira crítica, categorizando cada decisão em seu devido grau e importância, e procurando devolver em justa medida o bem e o mal que recebemos ou praticamos. Faculdade do juízo. O teu espírito, ele quer dar a cada um aquilo que ele merece. Sabe aquela indignação que você fica de vez em quando, porque você percebe que a balança da injustiça está prevalecendo? Da onde que vem isso? Da alma ou do espírito? Vem do espírito. É a faculdade do juízo, é a capacidade que Deus deu para você de fazer críticas. Porque a crítica, meus irmãos, quando ela é muito bem feita, ela coloca o que é mentira de um lado e verdade do outro, justiça de um lado, injustiça do outro, prêmio de um lado e castigo do outro. É muito difícil ser uma pessoa justa, mas o Espírito está pronto. Receba essa palavra em nome de Jesus. O teu Espírito, ele quer saúde, e para que ele tenha uma vida saudável, ele quer exercer as faculdades que ele tem, as habilidades que ele tem. Ele quer discernir, ele quer ser perspicaz, ele quer fazer justiça. E tem uma outra característica do espírito humano: ele tem a faculdade da transcendência. Preste bem atenção, faculdade da transcendência é uma habilidade do espírito em pairar acima das circunstâncias e objetos do nosso interesse, com o fim de tomar posse da situação e agir com maior liberdade sobre as escolhas e decisões da existência. O que é transcendência? O Espírito fala: não se deixe envolver pelo que você está vivendo aqui embaixo. O teu Espírito fala: vamos pairar por cima dessa situação, vamos pegar uma perspectiva melhor. Não se apresse, não se precipite, não assina logo o contrato, não diga um sim e nem um não de pronto. Não se deixe envolver pelas circunstâncias que você está vivendo, pela multidão que está gritando. É o Espírito que está pronto, meus irmãos, para ter uma vida saudável. Se você fizer isso, você vai fazer como fazia o Espírito de Deus no começo da história: se movia sobre a face das águas. Havia trevas sobre a face do abismo, mas as trevas não envolviam a ação do Espírito, ele pairava por cima das águas. Você pode pairar por cima da situação que você está vivendo hoje. A Bíblia diz, Jesus disse: é só você vigiar, é só você orar, porque o teu espírito está pronto para você vencer tudo que está acontecendo dentro da tua casa, dentro da tua alma. Teu espírito é teu amigo, ele vai te ajudar. Deus criou ele para te fortalecer. O espírito quer se manter saudável. A saúde espiritual é fundamental para a saúde da alma, e não devemos descuidar das muralhas do espírito, deixando brechas abertas e desprotegidas, sem a necessária vigilância que nos garanta a saúde que almejamos. Agora que a gente já tomou ciência das 4 faculdades do espírito, precisamos saber como manter as muralhas de pé contra os ataques dos demônios. O que acontece? Você é muito forte, você é mais forte do que você imaginava. Vocês já ouviram falar da história do elefante que foi criado com uma cordinha no pé, não é? Diz que um elefante gigantesco, né, que pesava lá mais de 3 toneladas, mais de 3 mil quilos, pensa num paquidermo, ele era amarrado por uma cordinha de 1 metro. E alguém intrigado falou: mas por que esse paquiderme, que pesa 3 toneladas, não consegue arrebentar essa cordinha? Aí o dono do circo falou: é porque quando ele era pequenininho, eu amarrei ele com essa cordinha.
E aí ele tentava puxar e não conseguia, tentava puxar e não conseguia, e ele foi crescendo com a cordinha amarrada na pata. Hoje ele tem 3.000 quilos e ele não sabe a força que ele tem. Glória a Deus, glorifique ao Senhor. Você não sabe a força que o teu espírito tem, que você consegue vencer a situação, o maligno, e que a saúde da alma depende de você manter a saúde do teu espírito, que já está pronto. O que faz o nosso adversário? Ele tem que minar as fortalezas. Só que isso é uma muralha, meu irmão. É uma muralha. Por isso ele tem que fazer o seguinte: ele tem que cercar a sua vida, cercar a sua existência. Ele tem que cercar de longe. E para ajudar você que é crente, além do espírito que você tem humano, você ainda tem o Espírito de Deus. Aí ficou mais difícil para ele ainda, mais difícil. No entanto, mesmo sendo difícil, ele é um bicho teimoso. Por isso ele vai tentar atravessar as defesas que você tem. Aí você pergunta: mas como é que ele vai fazer para poder abalar as nossas faculdades? Vamos lá. Veja o exemplo dos filhos de Zebedeu. Chegaram a Cristo por meio de sua mãe. Queriam assentar-se à direita e à esquerda do trono de Jesus, mas o Senhor lhes discerniu a intenção e lhes disse: somente aos que Deus ordenara é que poderiam assentar-se naqueles lugares. No reino do Espírito prevalece a ordem a quem Deus ordenou. Veja só, para destruir os ataques, a maneira do diabo é atacar o discernimento que você tem. Discernimento a gente falou, é aquela habilidade espiritual de você perceber a presença da maldade. Veja só o dom do discernimento em Jesus. Chegam 2 discípulos. Se o diabo tiver que chegar para poder atrapalhar a sua vida, ele tem que pegar os mais chegados, os mais confiáveis. Palavra pesada essa aqui, hein? Aqueles que estão acima de qualquer suspeita. Aproximam-se Tiago e João, 2 discípulos de Jesus, mais a mãe, e fazem um pedido para Jesus: Senhor, quando vieres no teu reino, conceda que os meus filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Pedido inocente de uma mãe, de 2 amigos. Mas Jesus, que tinha o espírito pronto, discerniu na hora a maldade que havia naquele pedido tão simples. Não era um pedido legítimo, não podia ser feito. Cristo, pelo discernimento, chegou para eles e disse o seguinte: sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não sou eu quem decido, isso está na mão do Pai. Glória a Deus. Amém? E se Jesus tivesse caído na pegadinha? Jesus tivesse prometido um lugar para eles ali, um à direita e outro à esquerda. Aí Jesus estaria usurpando algo que pertence a Deus, usurpando 2 lugares. Jesus estaria se corrompendo. O que quer fazer o diabo? O diabo quer chegar para você com aparência de discípulo, de amigo, de não tem muita importância, é só uma conversa trivial, para que assim ele consiga dar um chaveco e fazer com que você conceda ou ceda um lugar para ele, um espaço para ele, uma chance para ele. Quantas chances o diabo precisa? Uma, não é 2. E é por isso que o apóstolo Pedro falou que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, o qual resistir firmes na fé. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O teu espírito vai dizer para você quando tem uma má intenção em uma proposta, em uma palavra, em um convite, em uma oportunidade. O teu espírito vai dizer isso para você. Faculdade do discernimento. Mas aí então o diabo ele não vai desistir. Tem uma segunda faculdade sua, que é a faculdade da perspicácia. Para atacar a nossa habilidade da perspicácia, o diabo oferece meias verdades camufladas com a explicação de falsa ciência. É a arte do convencimento com argumentos falaciosos,
dão a impressão de ser verdadeiros, mas não se sustentam por muito tempo. A sua faculdade de perspicácia é aquela que te faz colocar um passo para trás. Explica melhor, tá? É tanta qualidade que eu estou até desconfiado que tem algum bigato aí no meio. Explica melhor para mim. Isso é a perspicácia. Só que o demônio, e quando eu falo demônio e diabo, não é só a entidade espiritual, Satã, é aqueles que fazem a mesma coisa que ele. Vós quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Quem? Os judeus, que queriam matar Jesus. Não era o diabo em pessoa, era aqueles que queriam fazer a mesma coisa que ele. Tem gente que segue a natureza dele. Você já disse o não? Você já disse o não? Não, não quero, não estou interessado, não é para mim. Você já disse o não, mas ele precisa vencer a sua perspicácia. Então ele vai pregar uma peça de você, ele vai dourar a pílula, ele vai mostrar qualidades camufladas. Eu estava conversando com a minha filha esses dias, e ela é operadora de telemarketing. Se houver algum operador de telemarketing aqui, já vai se situar na hora. Ela vende planos, e esses planos, eu perguntei, são verdadeiros? Ela falou, não. A gente embute o plano e a pessoa pensa que está ganhando desconto e não está ganhando desconto nenhum. Pensa que está levando vantagem, mas não está levando vantagem nenhuma. A gente consegue o número do cartão de crédito dele, ele assina com a gente, vem a fatura, e depois, para ele poder cancelar o produto, já consumiu 2, 3, 4 meses. Por isso que muitos operadores de telemarketing pedem as contas, e se são crentes, pedem para Deus mudar de emprego logo, porque a essência do trabalho de telemarketing é vender a imagem de um produto e não um produto. É lógico que não posso generalizar e dizer 100%. Existem pessoas que são justas, que deixam claro, que dizem, mas é uma raridade. Para vencer a sua perspicácia, ele vai colocar para você de um jeito que te agrada, de um jeito que te convence. Seja perspicaz, não desista, não se deixe enganar, faça as perguntas, não feche o negócio no escuro. Glória a Deus. Mas o que isso tem a ver com a saúde da alma? Tem a ver que depois você vai ficar perturbado, chateado, rancoroso, xingando palavrão e culpando a Deus. A tua alma vai ficar muito perturbada, porque você não deu vazão ao espírito humano. Para atacar a nossa habilidade do juízo, o diabo ataca de maneira sistemática e intensiva as bases do nosso raciocínio lógico. E aqui eu chamo a responsabilidade. Deus criou você para você ser racional, lógico, é para você fazer o cálculo matemático. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que vai entrar em guerra com outro reino. Mas antes de entrar em guerra com outro reino, ele tem que ver se o exército dele consegue vencer o outro. Isso aí é lógico, é cálculo. Tenho 100 soldados, o outro tem 5.000. Vou vencer? Não vou vencer. Mas eu creio no poder de Deus, porque eu ouvi a pregação sobre Gideão. Mesmo ouvindo a pregação sobre Gideão, coloca os 2 pés no chão, assim, é bem ficado no chão assim. Porque se você leu a história de Gideão, você vai ver que ele falou o seguinte para Deus: se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Só uma pessoa lógica pergunta isso para Deus. Não está combinando o que foi pregado com o que eu estou vivendo. Me explica aqui, Senhor, que negócio é esse? Moisés, Josué, coisa maravilhosa, e eu aqui malhando trigo no lagar. Está errado. Já bateu de frente com um anjo que veio enchendo a bola dele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Pode parar. Muito elogio, muito tapa na costa. Deixa eu trabalhar aqui, que o meu lagar está cheio de trigo. Irmãos e irmãs, nesse tempo de falsos profetas, falsos messias, falsos ungidos, coloca os 2 pés no chão assim, seja lógico e racional. Eu vou contar a minha experiência pessoal para ver como que as coisas são. Eu acreditava que eu ia ganhar uma bolsa na faculdade. Eu acreditava, quando eu era assim mais novo, né? Aí eu não estudei para ganhar a bolsa na faculdade. Me inscrevi e não estudei. Fui com a fé. Eita, homem de fé! Fui com a fé.
paguei a passagem, preenchi toda aquela prova. Quando saiu o resultado, uma decepção. Mas eu saí numa derrota, mas uma derrota, me sentindo uma pessoa muito estúpida, muito burro, porque eu não conseguia a minha bolsa. Aí eu falei, mas eu vou tentar de novo, e não vou estudar, eu vou passar pela fé. E me inscrevi de novo para uma bolsa de estudo. Não passei de novo. Qual que é a lógica? Você está indo para um concurso com questões que foram preparadas para saber se você conhece ou não da matéria. Depois eu me inscrevi de novo, estudei muito, passei, ganhei a bolsa, fiz a faculdade, saiu o concurso público, estudei e passei. Olha aí. Mas eu tinha muita fé, mas agora eu tenho fé e pé no chão. Eu vou estudar, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de status. Então, lógica, se o Senhor é conosco, por que tudo isso não sobrevém? A história de Gideão diz o seguinte: se o Senhor é comigo, eu vou fazer provas. Chove no mundo todo, só não chove no meu algodão. É muito desaforo. Mas o Senhor não está me chamando? Então faz chover em volta, mas no algodão não. Ah, o negócio é o seguinte, agora faz chover só no algodão, em volta não. Fez prova, discernimento, lógica. Então, se o diabo conseguir embaralhar você com a sua capacidade de raciocinar, na parábola de Jesus é o seguinte: vai sair em guerra contra outro. Se o teu exército não dá para ir de frente, faz um acordo com outro rei. Vou construir uma casa, vê se você vai ter condições de terminar essa casa, porque senão vão passar de longe e vai falar: tá vendo, é um fanfarrão, começa, tudo que começa nunca termina, não leva nada até o fim, não constrói nada. Aí lá vai você ficar frustrado com uma crise de baixo astral, uma autoestima desse tamanho assim, que não consegue orar crendo. Por quê? Porque não usou a faculdade do juízo, da lógica. Então faça os cálculos. Dá para vencer? Dá para vencer. O espírito está pronto. Você é inteligente, você é forte, tem condições de fazer o raciocínio lógico. Faça o raciocínio lógico. Põe os dois pés no chão, meu irmão. Eita benção! Para bloquear a habilidade de transcender as situações, isso aqui é mais um passo. O diabo procura diminuir o nosso foco de realidade, não nos permitindo abrir as janelas, conversar com outras pessoas, ler outros livros, assistir outros programas, visitar outros irmãos. Ele nos mantém cativos dentro do nosso próprio mundo, ocupado com as nossas próprias dores. O que é a faculdade da transcendência que eu falei para vocês? O espírito está pronto. Estou vivendo aqui um balaio de gato, está tudo embaralhado, eu não consigo sair disso. A transcendência fala: mas calma, ó, pega fôlego, sai, olha de cima, ganha outra perspectiva. Isso é transcendência. O que faz o adversário? Ele não deixa você conversar com outras pessoas. Ele pinta o diabo na cara de todo mundo. Não quer que você converse com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus vizinhos. Não quer que você converse com seu pastor, com os seus líderes. Ele quer que você desconfie que todo mundo está querendo te enganar, que todas as pessoas estão querendo te perseguir, acabar com a sua existência. Não quer que você leia outros livros, ouça outros louvores, não quer que você viaje e mergulhe. Ele quer manter você cativo na situação que você está vivendo, no seu quartinho. Ele vai dizer para você o seguinte: quebra o teu celular, corta a tua linha de telefone, tranca a tua porta, não atende ninguém. Ele vai dizer isso para você, ele vai diminuir o teu foco de existência, para mostrar que você está isolado, sozinho, esquecido, abandonado, ignorado. Não quer que você peça ajuda. Ah, mas isso aí é uma estratégia dele. Nós temos que reagir. Lembra daqueles 4 leprosos? Vocês são leitores de Bíblia, né? 4 leprosos estavam do lado de fora de Samaria, leprosos, meus irmãos, do lado de fora da Samaria, morrendo de fome. O estômago não estava nas costas, não. O estômago nem tinha mais estômago.
Aí os 4 leprosos disseram consigo mesmo: escuta, vamos entrar na cidade de Samaria, porque ficar aqui do lado de fora não vai adiantar, estamos morrendo mesmo. E se matarem a gente lá dentro da cidade, porque eles não gostam de leprosos? Se matar, matou, vamos morrer de qualquer maneira. Se levantaram 4 leprosos e foram se arrastando, e foram chegando na cidade de Samaria, e tinha um problema: a cidade tinha sido invadida pelo exército dos inimigos, dos sírios. Quando eles foram se aproximando, eles foram transcendendo a sua lepra, transcendendo a sua dor. Deus está falando com você: transcenda a sua dor, transcenda o seu sofrimento. Não fica mastigando o óleo amargo que vem da tua garganta, não. Cospe fora a amargura. Não alimenta os pensamentos destrutivos. Ah, estou esperando só a morte chegar. Não espera não, toma remédio. Glória a Deus. Mas aqui está todo mundo sofrendo, mas você vai se levantar. Aí a Bíblia diz que os 4 leprosos foram se aproximando. Quando os sírios ouviram um barulho de tropas, de grandes exércitos que se aproximavam para poder desbaratá-los, vencê-los, os sírios falaram: olha, os israelitas alugaram os egípcios contra nós, estamos ouvindo barulho de carruagem chegando. 4 leprosos. Você não sabe a força que você tem, a força que Deus já deu para você transcender, para você não ficar falando que está em depressão, em amargura, em angústia, em tristeza, em melancolia. Já está em você a base para a tua vitória. É uma mudança de chave, é uma virar a chave, meu irmão. Vira a chave. 4 leprosos se levantaram, foram se arrastando, ouviram exércitos. Quando entraram na cidade de Samaria, não tinha nenhum soldado. Só que é o seguinte, eles não tiveram tempo nem de pegar os iogurtes. Eles tinham levado comida para poder ficar 6 meses esperando os israelitas entregarem a chave da cidade. Quando eles entraram, tinha comida para tudo quanto era lado, mas um monte, sabe? Aí os leprosos começaram a comer à vontade, e vão comendo. Aí um deles pegou e falou: rapaz, eu acho que é egoísmo a gente comer só para nós. Vamos avisar para o rei de Israel que tem comida aqui? Vamos. E lá foram eles e avisaram. Só. E a fome que havia dentro da cidade de Samaria foi estancada, porque no acampamento dos sírios ficou comida para todo mundo. Saiba a força que você tem. Não se acostume com aquilo que o adversário está falando do lado de fora. Bom, meus irmãos, eu vou aqui acelerar, tá bem? Para dizer aos irmãos o seguinte: o espírito, ele quer se manter saudável. O teu espírito não quer que você fique doente. O teu espírito não quer que você tenha anemia espiritual, seja raquítico espiritualmente. Ele já é forte, está dizendo para você que você não pode ser enganado por aquilo que o adversário está dizendo. Ele quer que você se mantenha saudável. E para se manter saudável, tem bastante coisa aqui, aí os irmãos depois leem nas apostilas, tá bem? Jesus deu para nós aqui uma ordem. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Saudável. Porque se o teu espírito for saudável, eu vou garantir para vocês, a alma de vocês vai ser saudável. O espírito dá saúde para a alma. Jesus deu aqui a receita para nós. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18. Receita de Jesus para você curar a sua alma, para você mandar a solidão embora, para você ficar repleto de alegria. Receita de Jesus para que você melhore o seu casamento, para que você fique animado em trazer a sua família para a igreja. Receita de Jesus, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo. Como que é? Eu não consigo nem sair no quintal. Jesus falou mundo, falou quintal. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Começa a falar de Jesus para todo mundo.
fala de Jesus para o teu padeiro, fala de Jesus para o teu dentista, fala de Jesus para o teu ginecologista, fala de Jesus para o teu vizinho chato, fala de Jesus na praça, começa a pregar o Evangelho no mundo inteiro, para toda criatura. Você vai ver que as pessoas vão crer e vão querer se batizar, e aquele que crer e for batizado será salvo. Você curará as doenças das pessoas, e o teu exercício espiritual te curará também. Você salvando o teu irmão, você também é salvo. Você alegrando o seu irmão, você se alegra. Você visitando o seu irmão, você também é visitado. Você levantando o seu irmão, você também é levantado. Você curando, você também é curado. Você saudando, você também é saudado. Esse é o reino de Deus, esse é o reino do Espírito. Nós não podemos ficar amargando uma tristeza melancólica. Nós temos que seguir a receita espiritual: ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Muita gente vai crer e vai ser batizado. Quem não crer, está com ele. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, veio para salvar. Quem não crer, já está condenado. Se ocupe com as pessoas que querem, porque você fica amargurado com aquele que não quer. Você fica batendo a cabeça na parede com aquele que não quer. Você está jejuando há 20 anos por aquele que não quer. E aí você diz assim: enquanto Deus não salvar aquela alma, eu não faço mais nada. Eu vou dizer o contrário para você: faça muito e deixe essa alma por último. Mesmo que seja por último, uma hora chega a hora dele. Você crê? Amém. Eu creio e transmito a vocês a fé que eu creio. Se ocupe com aqueles que querem, meus irmãos. Alegrai-vos com os que se alegram. Aí Jesus fala que começa a se manifestar coisa assim misteriosa. Ele diz: e os sinais começarão a acontecer diante dos seus olhos, porque as pessoas vão crer. Em meu nome você vai ver demônio correr. E se ele não correr quando você chegar, manda embora, faz assim, sai. Do jeito que o crente pentecostal aprendeu, sabe? Sai. Glória, você é forte, e o Espírito de Deus está com você. Glórias a Deus, aleluia. Esta saúde espiritual, meus irmãos, vai colocar vocês de pé. A Bíblia fala da história de um homem chamado Policarpo. Lá no início da história da igreja, Policarpo, ele foi bispo de Esmirna. Sabe aquela igreja que foi perseguida no Apocalipse, que tinha pouca força, mas não negava o nome de Cristo? Policarpo, ele foi martirizado. Chegaram para o Policarpo e ameaçaram ele de morte, e disseram: se você não negar o Cristo que você crê, nós vamos te matar. O homem tinha mais de 80 anos, mais de 80, meus irmãos. Ele pegou e falou: uai, tem mais de 80 anos que eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal nenhum. Olha eu aqui contente e forte. Se vocês me colocarem amanhã, eu continuo pregando na rua o nome dele. Vigoroso, hein? Saudável, porque ele estava ocupado com as coisas do reino, do Espírito de Deus, do Espírito. E no mundo do Espírito, o Pai é o lavrador, Cristo é a videira verdadeira, e você é a vara. A seiva da vara da oliveira vai chegar em você. Você vai ter vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus quer uma vida frutífera para você, frutuosa, alegre e contente. É para você colocar em prática a palavra. Glória a Deus. E não é difícil. Demônio escapando, indo embora. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Olha que maravilha. Você falará novas línguas, tanto as línguas como dons do Espírito Santo, como o desejo de viajar pelo mundo inteiro. Você acredita que você está com 70 anos de idade ou mais e você ainda pode aprender um novo idioma?
pode visitar outros povos, você pode pregar em japonês, em mandarim, em espanhol, você pode aprender o francês. Palavra de Cristo vitaliza, viva a tua vida espiritual, dê espaço para a tua vida espiritual, acredite que você pode, porque você pode. Pegarão nas serpentes, mas eu tenho medo de cobra. Jesus fala, mas é a cobra que tem que ter medo de você. Até quando você vai ficar com medo de cobra? Tanto no sentido figurado quanto literal. Até quando você vai ter medo das ameaças? Ameaça de macumbeiro, de feiticeiro, ameaça de desemprego, ameaça de não sei o que. Até quando? Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Não é meio dano, não é dor de estômago, não é náusea, não é nada. Graças te dou, Senhor, por essa bebida. Não sei se está boa ou se está ruim, mas eu vou bebê-la, e não vos fará dano algum. Glória a Deus. E porão as mãos sobre os enfermos e orarão sobre eles. É isso? Deixa eu corrigir aqui, irmãos, que a gente faz a vida inteira, mas não corrige. Jesus falou: impõe as mãos sobre os enfermos e ore sobre eles. É isso? Tiago fala, mas Jesus não fala. Jesus fala: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se nós não estamos conseguindo isto, é só corrigir, é só viver isso daqui. E é para falar para Jesus: Senhor, estou vivendo, estou impondo as mãos sobre os enfermos e o enfermo não está sendo curado. Seja que nem Gideão: Senhor, só está na Bíblia, não está acontecendo comigo. Tem coragem? Você tem coragem de falar isso para Jesus? Só está na Bíblia, Senhor, mas eu não estou vivendo. Só está na pregação e no seminário, mas eu não estou vendo nada. Tem coragem de falar assim com Jesus? Aí Jesus fala: é verdade, eu estava esperando você falar isso para mim mesmo. Muitas vezes eu quis curar e você não colocou a mão, você só orou. Eita! Faz do jeito que ele mandou, põe a mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Na apostila está explanado ponto por ponto desse versículo, tá bem, meus irmãos? A gente colocou aqui o que significa. Uma vida espiritual, ela vai trazer saúde para a tua alma. Se cuidando do corpo, a tua alma já fica sadia, quanto mais se você cuidar do espírito, meus irmãos. Cuidando do corpo, a tua alma já fica sadia. Cuidando do espírito, mas você vai ouvir aquela palestra do psicólogo assim, vai falar o seguinte: ó, eu tinha isso, mas não tenho mais. Eu pensei que era isso e não era nada disso. Na próxima palestra que eu vou trazer para vocês, eu vou dizer para vocês o seguinte, vou até repetir, vou adiantar aqui. Vocês sabiam que existem psicólogos, não são todos, mas existem psicólogos que são inventores de males? Que você não está doente, não está, você só está meio baqueado, meio assim. Alguém disse: procura um psicólogo. Aí você fala: por que não? Né? Se não fizer bem, mal, não vai. Lá vai você no psicólogo. Dependendo do psicólogo que você for, você entra bom e você sai pirado. É mesmo, doutor? Você começa a abrir o olho assim, e ele: é mesmo, ele tira o óculos assim, ó. Ah, isso aí, sabe, isso aí, você vai cair numa depressão profunda, isso aí. Você vai realmente ficar no estágio muito ruim, mas não se preocupe, porque ainda bem que você procurou agora, porque ainda dá tempo. E ele que está preparado para vender o produto dele, porque ele precisa que você pague para ele continuar sendo psicólogo e trabalhar só com um aconselhamento. Ele vai marcar mais umas 3 ou 4 vezes para você voltar lá. Aí depois que ele vê que não tem mais jeito, ele vai te dar um medicamento. E um dia desse eu estava participando de uma palestra com um neurologista, e o neurologista falou o seguinte: deixa eu falar para vocês, professores. Tinha lá mais de 1000 professores. Aí o neurologista pegou e falou o seguinte: vocês sabiam que eu trabalho na neurologia e que não tem diferença nenhuma entre o remédio tarja preta e o remédio tarja vermelha? Nenhuma. Aí eu, né? Deixa eu ouvir isso aqui. Ele falou: não tem.
Mas eu explico para vocês por que esse é tarja preta e por que esse é tarja vermelha. É porque o tarja preta custa mais caro e o tarja vermelha é mais barato. Só isso, só isto. Tudo isso aí é fármaco. Tudo isso aí são drogas, tem efeitos colaterais. Se não tivesse tarja nenhuma, dá na mesma. Mas como a indústria do remédio precisa vender um remédio pelo absurdo de 5 mil reais, é tarja preta. Tarja preta. Faculdade do discernimento, faculdade da perspicácia, do juízo, da crítica. E outra coisa, ele disse: muitas doenças não são curadas pela medicação, porque a medicação traz efeitos colaterais que exige que você tome outra medicação e causa dependência química. Sabe o camarada que bebe, quando ele não bebe ele treme, aí ele tem que beber para parar de tremer? É o remédio. Não estou falando de todos, estou falando daqueles que induzem a isso. Só que tem psicólogo que ele é assim também, vocês vão ver. Não existe essa doença, você não é assim, não está assim, não precisa ficar assim, mas dependendo do profissional que você for procurar, você vai ficar um pouco mais doente e dependente, e ele vai te encaminhar para o outro profissional, que é o psiquiatra. Aí o psiquiatra vai te passar o remédio tarja preta, controlado, que eles dizem, todo remédio é controlado. Alguma vez o médico passou a receita para você e falou: toma quando você quiser, na dose que você quiser, na hora que você quiser, pelo tempo que você quiser? Todo remédio é controlado, não é só o tarja preta. Todos. Tem hora, tem dia e tem momento, e tem tempo. Bom, nós estamos ainda no assunto do Espírito. Jesus disse para nós: vocês só precisam fazer uma coisa: vigia e ora. Alimenta o teu espírito. Alimenta o teu espírito com vigilância, porque ele é uma sentinela. O teu espírito está pronto para colocar você em combate a qualquer momento. Então vigia, porque o outro não vai desistir. E ora. Mas quando você orar, ora com ousadia, tá, irmão? Ora como crente do Novo Testamento. Como que o crente do Novo Testamento ora? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se faça a sua vontade. É assim que é o crente do Novo Testamento ora. Está amargo, está difícil, mas se for possível, Pai, pode passar. Mas se não tiver que passar, então que se cumpra a tua vontade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: Deus não nos deu o espírito de covardia, de timidez. Ele nos deu o espírito de fortaleza. Seja forte, levanta a tua cabeça, empunha a tua espada, toma a espada do Espírito, a couraça da fé, o capacete da salvação, e coloca o Evangelho nos teus pés. Se levanta como crente, se levanta como cristão, se levanta como filho de Deus, enfrenta essa situação. Tenha fé no teu Senhor, tenha fé no teu Deus. O apóstolo Paulo fala: leve para ele toda a sua ansiedade. Eu estou tão ansioso, derrama sobre Cristo toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então pare de olhar para você como sendo a bolacha desprezada do pacote. Pare de olhar para você como sendo um coitado que foi esquecido. Pare de olhar para você, porque o próprio Cristo, a Bíblia diz no Isaías 53, pastor Will, e toda a igreja, pastor João, diz assim: era desprezado, o mais humilhado entre os homens, homem de dores, não fizemos dele caso algum, experimentado nos trabalhos. Jesus tinha todos os motivos para ficar melancólico. Só que a Bíblia diz: mas ele era um ramo que foi subindo como um rebento no meio da terra seca. Eita, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A terra é seca, é deserto, estão desprezando, é trabalho de dores. O próprio Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, mas ele foi subindo como um rebento, como um renovo.
caindo, mas ele forte. Pecado caindo, mas ele forte. Levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus diz o seguinte: não leve sobre você a sua dor de cabeça. Pode jogar sobre mim, eu aguento a tua dor de cabeça. Não leve sobre você a sua depressão. Joga sobre mim, eu aguento a sua depressão. Não continua levando a tua melancolia, não. Pode jogar. Jesus fala: ó, eu vou matar no peito. Vou levar sobre mim a tua enfermidade. E o castigo. O castigo que traz a paz para você já está sobre Jesus. Você não precisa ser castigado, flagelado, porque Jesus levou sobre si o castigo que te traz a paz. E se não está bom para você, a Bíblia diz que ele derramou a alma dele na morte. Derramou a alma dele na morte. E pelos transgressores, a turma do mal, teve força, ânimo, vigor e alegria para chegar assim, com os braços abertos, bem desaforado, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Até a terra ficou em escuridão, meus irmãos. Até a terra tremeu. Aleluia. Jesus abriu os braços, numa alegria, daquela bitela, sabe? Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está na cruz, mas ninguém tira a vida dele, porque ele tem poder para tirar e tornar a tomar. Eu mesmo dou a minha vida, diz o Senhor Jesus. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E todo aquele que o Pai me dá para vir, virá. E o que vem eu abraço e não jogo fora, não. É Jesus, meus irmãos, no alto da cruz. Só estava esperando o relógio bater 3 da tarde. Tudo escuro. O pessoal querendo dar vinagre para ele, ele falou: eu quero vinagre. Queria água, você não tem vinagre? Eu quero vinagre. Pedi vinagre. Jesus não tem negócio de aceitar a agenda do diabo, não. Pedi água, não tem água, não quero. Não bebeu. E disse: está consumado. Ó, que energia. Não tem que se entregar para a tristeza, meu irmão. Não tem que se entregar para o abandono. Não tem que se entregar para o pecado. Não tem que jogar a toalha. Não tem que desistir da tua família. Não tem que desistir do teu casamento. Não tem que desistir da vida. Não tem que desistir da tua igreja, nem do teu ministério. Tem que se encher do Espírito, para dizer igual o apóstolo Paulo: eita, glória a Deus, eu acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Agora, ó Senhor, a cabeça aqui, pode pôr a coroa. Você tem coragem? Tem coragem de falar para Jesus: põe a coroa aqui, Jesus, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Jesus disse: está consumado. E nas tuas mãos, não é na mão da morte, não é na mão do diabo, não é na mão da tristeza. Senhor Deus Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, nas tuas mãos eu entrego a minha alma, nas tuas mãos eu entrego a minha saúde, nas tuas mãos eu entrego as minhas finanças, nas tuas mãos eu entrego a minha família, nas tuas mãos eu entrego as minhas dores, nas tuas mãos eu entrego os meus temores, nas tuas mãos, ó Pai, está a minha existência. Glórias a ti, meu Pai. E Deus recebeu
A Bíblia diz que Jesus olhou para toda a sua obra e a sua alma se alegrou com satisfação. Eu fiz e fiz bem feito. Alimente o seu espírito e a sua espiritualidade. Receba essa palavra e o Espírito em nome de Jesus. Glória a Deus. Terminamos dizendo: está alguém aflito? Ore. Está alegre? Cante louvor em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, adore e adore. Te adoramos com muito fôlego, irmãos. Rei dos reis e